Boa noite a todos. Olhe e atente bem. Pessoal, lipídio dá para ser transportado na corrente sanguínea, sim ou não? Como? Isso é gordura. Como é que eu vou transportar lipídio na corrente sanguínea se gordura é apolar? Tá, o colesterol. Tá, aí você foi quase. Você foi quase. Gente, ei, ó, existe uma coisinha chamada lipoproteína, tá? Eu tenho, vamos falar aqui das lipoproteínas. Pessoal, eu tenho a low density lipoprotein e eu tenho a high density lipoprotein. Para quem não fala inglês, baixa densidade, alta densidade. Emanuel, o que significa dizer uma tem colesterol pra caramba e a outra tem colesterol de menos? Ei, como é que vocês aprenderam? Colesterol ruim e colesterol bom. Como é que eu aprendi? Hoje Deus livra e logo Deus leva. Por quê? Porque se o LDL tiver alto, ferrou. Emanuel, por que ferrou? Olha a quantidade de gordura que o desgraçado tem. Enorme. Muito grande. Ei! Olha o problema. Imagine que aqui eu tenho um vaso sanguíneo. Um vaso, ele tem, vamos colocar assim, 3 camadas. Estou fazendo aqui as 3 camadas de um vaso. Ó, as 3 camadas de um vaso. Ó, isso aqui é um vaso, certo? Eu tenho a camada íntima, a média e a adventícia. Lá em histologia a gente vai ver isso aqui melhor. Qual que é o problema de eu ter colesterol alto? Aqui eu vou fazer novamente o vaso sanguíneo. E aqui eu vou fazer novamente a túnica média. Pessoal, às vezes o que acontece? No vaso sanguíneo eu tenho fissuras. Pequenas aberturas. Pequenos espaços. Aí vem aqui o lindo do LDL, que está alto, então está circulando em maior quantidade. E ele começa a passar por essas aberturas. E começa a se acumular em um lugar onde ele não deveria estar. Quando o colesterol faz isso, desce para o espaço entre a camada íntima e a camada média, isso gera um alerta para o corpo. Isso gera um chamamento, uma mobilização de uma célula do intestino, de uma célula do sistema imunológico chamada de macrófago. Ele vai, passa pelo vaso sanguíneo e começa a tentar consumir essa gordura. Só que o que vai acontecer? Aqui ele começa a ser o que nós chamamos de macrófago ativado. E ele começa a morrer. É uma célulazinha fraca. Acaba morrendo. Só que isso intensifica o processo inflamatório. Aí sabe o que vai acontecer? LDL se acumula ainda mais, macrófago continua sendo mobilizado e quando você menos espera, o que aconteceu? Quando você menos espera, célula do sistema imunológico. Quando você menos espera, eu já tenho tanta gordura e macrófago nessa região que ela começa a empurrar o tecido
do vaso sanguíneo e começa a invadir a luz, o lúmen do vaso. Ei, olha aqui, ó. Antes eu tinha um espaço onde circulava o sangue normalmente. O que aconteceu com esse espaço? Olha o tamanho de antes e olha o tamanho de agora. Concorda que teve um estreitamento do vaso? Concorda que vai diminuir o fluxo de sangue passando aí? Ei, se depois desse ponto eu tiver o coração, concorda que está chegando menos sangue para o coração? Vai dar um infarto. Infarto agudo do miocárdio. Ei, nome disso? Ateroma. Só que lembro do meu tempo que comia miojo todo dia. O que é ateroma? É uma placa de gordura. Placa de gordura nos vasos sanguíneos. Isso daqui aumenta o risco cardiovascular. Ei, pode gerar o quê? Pode gerar infarto agudo do miocárdio, pode gerar acidente vascular encefálico, ok? Gente, muito cuidado com isso. Por isso que a gente fala que você cuidar da sua alimentação é mais uma questão de saúde do que puramente estética. Por quê? Cara, se tu tem altos níveis de LDL, como eu já falei, logo Deus leva um problema desse. Ah, e detalhe, tá? Se tu é velho não, né? Idoso, né? Vamos falar correto. Se tu é idoso, a chance de você ter um infarto e se recuperar é relativamente grande. Agora, se tu é jovem, nego, tu tem um infarto jovem, a maior chance é que você vá de arraste. A maior chance é que você não consiga se recuperar. A isquemia vai ser profunda. Porque a pessoa mais velha, o mais idoso, ele tem a tendência de formar um bypass. Um quê? Um bypass. O fluxo de sangue se desvia desse ateroma. É como se ele criasse um outro canal aqui, ó. Pronto, ó. Agora o sangue tem outro lugar por onde passar. Você ainda não faz isso. Então tome muito cuidado com sua saúde. Ok? Gente, já ouviram falar de civastatina? As estatinas da vida? São os remédios que ajudam a diminuir o nível de colesterol. Como é que eles fazem isso? Enganando o fígado. Por quê? Quem é que produz o colesterol endógeno? Fígado. Quem é que produz a bile? O fígado. E tudo isso ele precisa de colesterol. Eu digo para o fígado, ei, tem colesterol de menos. Ele, caramba, né? Eu vou ter que produzir. Sabe o que o fígado faz? Começa a remover colesterol LDL do seu sangue. Aí por isso que você induz um abaixamento dos níveis de colesterol ruim. Mas não é legal ficar tomando essa medicação não, né? Cuide da sua saúde, se preserve e evite a chamada hipercolesterolemia, que é o aumento da quantidade de colesterol circulando no seu sangue. São que horas? Os músculos também, professor, produzem colesterol? Ajuda também, professor? 8h33. Os músculos? Sim. 8h33. Encerramos a aula de hoje, infelizmente. Então, um beijo no fundo do ventrículo esquerdo e a gente se encontra quando? Na nossa próxima aula. Beleza? Tchau. No músculo, eu falei sexta-feira que era a presença de glicogênio, ok? Que é um carboidrato em reserva, não é colesterol. Quem?